E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema é HDRI, onde você consegue estar encontrando HDRIs de qualidade na internet. E de brinde eu vou te mostrar como você consegue fazer o seu próprio HDRI. Bom, mas o que significa HDRI? HDRI significa High Dynamic Range Image, ou traduzindo, imagem de alto alcance dinâmico. Mas o que significa uma imagem ser de alto alcance dinâmico? Significa que essa imagem ela possui dados de iluminação embutidos dentro dela. Um HDRI é uma imagem em 360 graus que é composta de várias imagens com exposições diferentes. Porém, os HDRI não servem apenas para iluminar a nossa cena. Eles servem também como reflexo, para fazer os reflexos da nossa imagem, e também as refrações. Então vamos lá que eu vou te mostrar um site onde você consegue baixar vários e vários HDRIs, tá? Totalmente de graça, com uma altíssima resolução. E esse aqui é o site, galera, ó, Polyheaven, tá? Quando você abrir aqui, ó, polyheaven.com, você vem aqui, ó, Browse HDRIs. Quando você clicar, ele vai abrir tudo isso daqui de opções para você, tá? É totalmente de graça, você pode estar baixando conforme a resolução que tu acha melhor. Então olha só, vamos escolher um aqui. Vamos escolher esse aqui, ó, Try High Field. Ele vai abrir aqui essa imagem em 360 e você vai escolher aqui, ó, em 4K. Tem várias resoluções, ó, até 29K. Eu costumo baixar geralmente em 4K, não vejo muita necessidade em baixar mais do que isso, porque vai começar a ficar pesada a imagem, né? Então eu deixo aqui em 4K. O que ele me diz aqui, ó, depois? HDR ou EXR? Eu deixo em HDR porque é o que eu quero, né? Aí simplesmente clico aqui em Download. Eu vou lá na minha pasta onde eu geralmente salvo e salvar. Prontinho, já baixou, está ali para uso, tá? Uma coisa importante que eu recomendo que vocês façam também é clicar aqui nesses três tracinhos aqui, vir aqui em 8K Tone Map, espera a imagem carregada do cenário, né? Você vai clicar com direito e salvar imagem como na mesma pastinha que tu salvou o teu HDR, tá? Aqui, ó, salvar. Por exemplo, ó, fica a minha imagem aqui, Leafwood Field. Eu já sei que meu HDR correspondente é esse. Voltando aqui para o site, alguns HDRIs eles têm essas pequeno ícone de imagem aqui no cantinho, tá? Então você pode ver também, está baixando ele aqui normalmente de novo, clicar em download. Porém, quando você clicar aqui nesses três tracejados, ele vai abrir várias e várias imagens, olha só, que são os chamados backplates. Então, por exemplo, você quer praticar composição de imagem. E para que servem esses backplates, tá? Esses backplates são imagens tiradas do local onde foi capturada a imagem do HDRI, certo? E serve para que você possa praticar. Por exemplo, você tem uma cena real e você quer inserir um 3D. Então você já tem tudo o que precisa: a imagem, a fotografia tirada e o HDRI. Um exemplo da utilização de backplates foi essa imagem que eu fiz, tá? Todo o fundo aqui, essas árvores, essa estrada, é tudo uma imagem que tinha ali de um backplate que eu baixei e eu inseri esse Fusca como um 3D, tá? Olha só, então a gente pode praticar muito a inserção de 3D usando as imagens que vêm junto com esses HDRIs, tá? Agora que a gente já sabe o que são HDRIs e onde encontrá-los na internet, eu quero te mostrar como você pode fazer o seu próprio HDRI usando o seu celular, tá? Bom, para isso, galera, é importante que você tenha aqui, ó, uma lente wide de 65 vezes, como é esse caso que eu tenho aqui. E eu tenho também aqui um tripé. É importante que ele tenha esse sistema aqui, ó, que abaixa na vertical, tá bom? E correr na horizontal, todos eles correm, mas é bem interessante ter essa alavanquinha aqui, que vai facilitar bastante o nosso serviço, tá? E a partir de agora eu vou estar gravando a tela do meu celular para que vocês entendam todos os ajustes que eu faço e a forma como eu trabalho com o aplicativo. Bom, galera, esse daqui, ó, Câmera FV5, é o aplicativo que eu uso para tirar as fotos, para compor depois a nossa cena em 360 graus, tá? E formar o nosso HDRI. Então vamos lá, eu vou abrir ele, ó. Quando a gente abrir, ele vai ter essas opções aqui embaixo: ISO, Shutter Speed, a medição, o foco e o balanço de branco, tá bom? Uma coisa que é importante você fazer de início, você vai vir aqui nas configurações
E aqui na resolução de imagem, ó, você vai colocar a maior que tiver em formato quadrado, esse formato aqui, tá? Essas outras aqui de cima, elas são todos formatos retangulares, então eu vou permanecer nesse daqui que é quadrado, beleza? Outra coisa, a gente vai vir aqui, ó, em grade de composição e colocar aqui a regra de 3, certo? No nosso passo seguinte, a gente vai vir aqui na câmera e verificar se está marcado essa opção aqui, ó, foco antes da captura, tá bom? Aí você tem as outras opções aqui. Na minha imagem, é importante fazer uma coisinha aqui, ó, opções de contagem, e a gente vai resetar o contador, tá? Resetando o contador. Eu gosto de deixar também aqui, ó, na vista. Deixa eu só encontrar aqui. Eu acredito que seja nesse outro aqui no visor. No visor. Verifique se está marcado também não desligar a tela. O histograma, galera, é bom deixar marcado aqui, ó, exibir histograma. Eu deixo como de luminância, tá bom? Coloco no mini. Eu posso deixar aqui, ó, transparente também, certo? Vou voltar e beleza. Essas daqui são as configurações iniciais, tá? E aqui em cima, ó, eu posso desativar e ativar a grelha, o meu histograma, tá? Ativado e ativado. Temporizador, que no caso a gente vai ver se vai precisar usar. Flash. E aqui em cima, ó, quando vocês abrirem o aplicativo a primeira vez, vai estar no formato de foto, certo? Vocês vão vir aqui nesses 3 tracinhos e colocar essa opção aqui, ó, Breaking. Importante também que aqui nessa parte de medição esteja esse carinha aqui, ó, o primeiro marcado, tá? Em foco, nós vamos deixar esse primeiro aqui marcado, tá bom? E o White Balance, nós vamos deixar aqui ele aberto, por enquanto, tá? Bom, galera, então eu posicionei aqui o meu tripé, tá? Escolhi aqui uma posição para ele. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que eu fiz uma marcaçãozinha nele aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Com caneta mesmo, marcando mais ou menos onde fica cada ângulo que eu vou ter que tirar as imagens, olha só. Ó, aqui dá pra ver bem melhor, tá vendo? Uns risquinhos feito a caneta mesmo, bem simples, tá? Pra facilitar na hora que eu for tirar as fotos. Então cada risquinho desse aqui tem uma diferença de 45 graus, tá? Então depois que a gente colocar a lente wide, a gente tem que posicionar. Eu vou posicionar essa marcaçãozinha aqui, ó, esse meu vãozinho aqui, em cada um deles. Então você tirou a foto, você rotaciona 45, tirou a imagem, você rotaciona 45, certo? E assim vai indo, tirou as imagens, mais 45, tá? É importante, quando você colocar o teu celular, você vai deixar ele aqui na posição de 90 graus, né? Então você vai fazer isso, vai colocar ele aqui no tripé, vai posicionar ele com alguma dessas marcações aqui, alinhado em alguma dessas marcações, tá? E vai tirar as imagens até ele fazer todo esse trajeto aqui de 180 graus, tá bom? Depois que você tirou essas imagens de 180 graus, você vai soltar um pouco o teu tripé aqui, tua base, e descer ele, tá? Aí você vai fazer também todo esse percurso aqui, certo? Depois que finalizou, você vai te soltar de novo e subir, tá? Aí fazer novamente todo aquele processo de 180 graus, tá bom? Eu vou colocar agora no aplicativo e mostrar para vocês como funciona. Bom, galera, eu já estou com o tripé posicionado aqui, tá? Agora a gente vai começar a fazer a setagem das configurações de iluminação. Então, como eu estou no ambiente externo, eu vou pegar aqui, clicar nesse meu ISO e vou deixar ele entre 100 e 200. Entre 100 e 200. 200 eu já comecei a ver um pouco mais aqui o meu ambiente, tá? Por mais que eu esteja na parte de fora, ó, deixa eu rotacionar aqui para vocês verem. Ó, por mais que eu esteja na parte de fora, eu tenho essas áreas muito claras aqui. Então essas áreas muito claras eu tenho que dar uma certa atenção, desde as áreas claras até as mais escuras, tá? Então beleza, eu sei que aqui o meu ISO já está numa quantidade boa, entre 200, ó, 125, 160. Vou manter ele em 160, tá? No meu shutter, eu acho que eu não vou mudar.
Eu acho que tá numa parte bem boa aqui, ó. 1400. 1 para 4000, desculpa. 1 para 4000, tá bom? Beleza, feito isso, colocamos aqui em cima no Breaking, tá? Você vai clicar aqui, ó, em 5 fotos. Onde está 5 fotos é onde você escolhe quantas fotos você quer que tire, qual a diferença de exposição. Então a minha exposição está em 1 e eu quero que tire 5 fotos, tá? Certo? Configurado aqui, esse mousezinho que vocês estão vendo é do controlezinho VR que eu tenho, tá? Caso você não tenha um controle VR para estar apoiando aí na hora de tirar foto, eu recomendo que você deixe aqui um temporizador de pelo menos 3 segundos para que o celular não balance na hora que você tirar foto, tá bom? Vamos só ver o alinhamento aqui, ó. Eu vou usar aquela pilastra como base, então eu vou estar um pouquinho torto, vou endireitar aqui. Eu vou manter a minha linha do horizonte basicamente no meio dos terços da segunda, no meio dos meus terços ali, tá bom? Então vamos começar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou tirar uma foto. Olha só, no cantinho inferior direito ele carregou as imagens. Depois que ele carregou todas as imagens, eu posso rotacionar 45 e vou tirar mais uma foto. Carregou todas as imagens, mais 45, tirar mais uma foto. E assim você vai indo, tá? Pronto, voltei ao meu ponto inicial, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu nota que essa daqui, ó, é a minha linha do horizonte, certo? E eu consigo ver até aqui na minha imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou descer o meu celular até que a minha parte de cima do terço, ó, encontre mais ou menos ali na metade, certo? Então eu posso travar aqui de novo. E eu repito todo o processo novamente. Voltei ao meu ponto inicial, certo? Agora o que a gente vai fazer? Eu lembro que minha linha do horizonte estava até mais ou menos aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu sei que eu consigo ver até a metade desse quadrante aqui, ó, desse terço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o meu celular até esse terço ficar aqui, ó. Tá bom? Aí eu travo e repito de novo o processo, tá? Beleza, galera, então a gente terminou aqui de tirar as nossas fotos, tá? Acho que eu vou aproveitar que o sol ficou um pouco mais fraquinho e vou tirar mais ou menos ali no meio também da garagem. Bom, galera, eu acabei de subir, tá? Tava lá tirando as fotos na garagem do prédio onde eu trabalho. E esse daqui é o resultado, ó. O que acontece? Eu tirei essas imagens aqui, naquele local onde eu mostrei pra vocês. Mas deu um pequeno probleminha. Enquanto eu configurava o ISO, eu não me atentei às imagens mais escuras, aos lados mais escuros, certo? Então eu tenho essas 5 primeiras imagens aqui, ó, é o que compõe um HDRI, por exemplo. Essa daqui é a minha imagem central. Foi aquela imagem que a gente configurou lá bonitinho, o ISO de tanto, a shutter speed em tanto, tá? Aí o que acontece? Aquele breaking, ele faz o seguinte, ó, ele diminui a exposição em 1, tira uma foto junto. Diminui uma exposição em 1 e tira uma foto junto. Aí depois ele pega na minha exposição central, sobe uma exposição e depois sobe mais uma, entendeu? Então compõe que são 5 fotos com diferença de exposição em 1, tá? Então essa daqui foi a minha primeira imagem. Minha segunda imagem também começa da exposição mais baixa e vem subindo a exposição gradativamente. Começa a exposição bem baixa e vem subindo gradativamente. Aqui já começou a dar um pequeno problema, tá? Que foi, tem muita área escura aqui, ó, tá? Aqui já tá começando a ficar melhor. E outra coisa que aconteceu especificamente nessa aqui
foi que ela tem duas exposições, ó, duas imagens com quase a mesma exposição. Eu não vejo muita diferença de exposição, tá? E isso daqui para compor um HDR não pode, dessa forma que a gente está fazendo, tá? Então, se eu tenho muito escuro e duas imagens iguais, eu já não consigo fazer um HDRI, tá bom? Ó, aqui seria o ideal, entendeu? Eu consigo visualizar, por mais que tá escuro, eu consigo ver alguns pontos ainda assim, ó. Eu consigo ver meus pisos, entendeu? E aqui, por mais que estoure, eu já tenho a informação dessa imagem aqui nessa outra. Então, pode ser que o meu programa entenda, tá? Então, isso daqui ainda dá para relevar por conta dessas duas imagens anteriores. Mas esse daqui, dependendo de como ficar, ele não tem uma diferença significativa na exposição. Por sorte, galera, eu tinha feito uma outra imagem do lado ali do lado da garagem ali, onde estava aquele carro vermelho, tá? Olha só, esse daqui é minha imagem mais escura e vem subindo gradativamente, ó. Olha a diferença, tá bom? Então, por mais que eu tenha muito ponto estourado aqui, eu ainda tenho muita informação que eu consigo ver a olho nu. Então, o meu computador ele vai entender esses pontos claros e escuros e vai mesclar essas imagens, tá? Olha só. Escuro, aí vem subindo os tons, vem subindo a exposição, desculpa. Também, subindo a exposição. E por aí vai, ó. Várias exposições diferentes da mesma imagem. Certo? Agora vamos lá que eu quero apresentar para vocês o software que a gente utiliza para fazer os nossos próprios HDRI, tá bom? Que é esse carinha aqui, ó, esse PTGui, tá? Ele é um programa que ele é pago, tá? Ele custa em torno aí de R$1.600 reais, tá? Essa daqui é a página, quando você colocar lá no Google, ó, PTGui, clica aqui nessa abinha de download, ele vai abrir essa página aqui. A diferença da versão paga para a versão de teste é que a de teste ela possui todas aquelas marcas d'água no nosso HDRI, tá? Nas nossas imagens e tudo vai ficar com a marca d'água da PTGui. Porém, ele possui todas as ferramentas da versão paga. A única diferença mesmo é que ele vai ficar com aquelas marcas d'água, tá? Mas vamos lá, vamos baixar a versão de teste. Você vai baixar essa versão aqui, ó, a profissional, tá? Aqui tem escrito Pro. Você vai baixar no teu computador e instalar normalmente, tá bom? Feito isso, nós vamos abrir aqui o programa. Ele vai falar que é uma versão de avaliação e tudo mais. Então vamos lá, abrir. Vamos lá então, ó. Eu vou vir aqui em carregar imagens. Vou lá naquela pasta 2, tá? Primeiro, vou abrir aqui a primeira pasta que a gente tirou, só para confirmar. Olha só. Eu abri, ele carregou as imagens. Qual a primeira coisa que você tem que ver quando carregar as imagens? Ele tem uma função aqui que aparece ativar HDR. E como essas imagens aqui estão ruins, não estão corretas, né? Ele não mostra essa opção de HDR. Quer ver? Eu vou carregar agora aquela outra, ó. Novo projeto. Carregar imagens. Vou aqui na segunda pasta e olha só. Ativar modo HDR. Ou seja, ele pegou essas minhas imagens aqui e reconheceu que tem imagens com diferença de exposição, tá? Eu vou vir aqui e vou ativar o modo HDR. Ele vai perguntar se eu quero na versão breaking. Ele vai me perguntar qual das opções eu quero essa primeira aqui, tá? Que ele vai pegar essas 5 imagens e mesclar em uma, tá? Olha só, feito isso, ó, repare que ele vai começar a clarear e começar a clarear. Uma outra coisa que nós temos que fazer, gente, é mudar essa configuração de lente aqui. Nós vamos pegar aqui a nossa imagem, uma de modelo, ó, qualquer uma. Você vai vir aqui, ó, e ver que está marcando 4 milímetros, tá? Então vamos colocar aqui 4 milímetros. E aqui onde está a câmera, nós vamos colocar aqui, ó, em celular/tablet. Vou dar um OK. Feito isso, eu vou falar para ele alinhar as imagens, ó. Essas imagens aqui não teve nenhum erro, tá tudo certo, tá? E ele gera essa malha aqui toda costurada, ó. Você consegue ver as costuras aqui em rosa. Qual a primeira coisa que eu faço? Eu venho aqui nessa setinha do lado, ó, e em projeção eu mudo aqui, ó, na pré-definição,
eu coloco esférica 360 por 180. Tá? Ele vai ficar essa transparência aqui e a nossa imagem no meio. Para a gente retirar essa transparência aqui, nós vamos aqui em misturando e vamos colocar aqui, ó, preencher orifícios. Olha só. Aí ele remove aquilo e mescla conforme a nossa imagem, tá? Aqui não ficou tão perfeitinho, mas pelo menos encobre a transparência. Beleza, o que eu faço agora? Eu vou vir aqui em fechar. Eu não tenho mais nenhuma configuração aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, em criar panorama. Em criar panorama, a gente vai definir aqui o tamanho do nosso panorama. Eu vou querer ele por 4000 por 500 pixels, tá? Então uma imagem em 4K. Eu vou clicar aqui, ó, panorama misturado, beleza? Vou só conferir aqui se está em JPEG. E eu vou habilitar também aqui, ó, o nosso panorama HDR. Quando ele habilita, ele aparece a opção aqui, ó, formato de arquivo HDR. Está em OpenXR e eu vou colocar aqui, ó, em HDR Radiance, tá? Feito isso, eu posso vir aqui e criar um panorama. Ele vai salvar direto na nossa pastinha lá, ó, que a gente puxou para gerar o HDRI, tá bom? E o que acontece é que ele fica várias marcas d'água nele aqui. Aí, se for do teu interesse remover essas marcas d'água com o Photoshop ou qualquer outro software de edição, fique à vontade, tá? Beleza? Então é isso, a gente tem o HDRI montadinho, eu posso salvar ele aqui também. Vou salvar, vou deixar esse mesmo nome mesmo aqui que tá. E agora vamos testar o nosso HDRI, galera. Bom, galera, então, eu já setei algumas configurações aqui, tá? Eu já coloquei a nossa câmera e também complementei algum cenário aqui, tá? Eu coloquei um veículo, um muro aqui, um plane e cobri também esse pilar aqui com um objeto 3D, tá? Para verificar aqui, ó, as configurações, eu coloquei o meu HDRI como iluminação, tá? Então, ó, eu vou arrastar ele até aqui e vou abrir View Image, ó, nossa HDRI já está posto ali. E também eu coloquei essa imagem aqui, ó, que foi uma foto que eu tirei ali do local. Depois que eu terminei de tirar os HDRIs, eu comecei a tirar algumas fotos, tá? Então essa daqui foi uma que eu tirei, certo? Então eu coloquei a minha imagem de fundo aqui para eu ter como uma referência, ó, como uma referência, tá? Então o meu HDRI já está ativado, olha só como ficou. Eu vou dar um render aqui, ó, vamos ver como tá ficando. Olha só, finalizou. Uma coisa que acontece por ele ficar com as marcas d'água, o que pode acontecer é isso daqui, ó, ele fica com a marca d'água em algum reflexo, tá? Mas isso daqui a gente tira depois na pós-produção, ou a gente tira direto naquela imagem de reflexo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar deixando aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e também não se esqueça de se inscrever nesse canal, que é muito importante para dar aquela força pra gente, tá? Eu vou estar sempre postando coisa nova, tá bom? Até mais, galera!